Paz de Cristo, amados! Paz de Cristo, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Jefferson Sarmento, você está no meu canal e nós estamos aqui compartilhando o Evangelho, as lições da Palavra de Deus, compartilhando o estudo da Palavra de Deus de uma maneira simples, sem ser simplória. Até que o Senhor venha, nós estaremos aqui neste mundo compartilhando o Evangelho de Cristo. E nós estamos aqui estudando as lições da Escola Bíblica Dominical. O tema é Corpo, Alma e Espírito. São as lições editadas pela nossa CPAD, a editora da Assembleia de Deus. Estamos estudando sobre corpo, alma e espírito numa visão integral. Eu tenho batido muito nessa tecla que nós não podemos pensar o ser humano como partes. O ser humano é um todo, composto sim por esses três elementos, corpo, alma e espírito, mas na verdade trata-se de uma unidade, um ser integral. A redenção que Cristo operou em nós, ela é integral, ela é total e abrange não somente o espírito, mas também a alma e o corpo, como nós veremos aqui hoje. Então, eu quero mais uma vez dizer, seja muito bem-vindo. Quero te pedir para você se inscrever no canal, por favor, faz essa contribuição, se inscreva no canal, isso dá a possibilidade de nós alcançarmos mais pessoas. Curta também esse vídeo, esse conteúdo, para que mais vidas sejam abençoadas, para que seja dada mais relevância ao vídeo, a fim de que mais pessoas possam ter receber também esse material. E eu peço, compartilha também, compartilha aí com os seus alunos da Escola Dominical, compartilha com os outros professores da Escola Dominical, para que nós possamos crescer essa nossa comunidade e ampliar ainda mais a abrangência e o alcance do estudo da Palavra de Deus. Quero te pedir mais uma vez para você se inscrever, porque daqui um pouco mais, provavelmente ainda esse ano, nós vamos lançar mais aqui alguns materiais dentro do nosso canal. Eu vou lançar aqui uma escola pentecostal. Estou preparando algumas aulas muito maneiras, né? Muito boas, muito profundas, apesar de serem simples na sua transmissão, mas eu estou buscando bastante profundidade, tá? Em alguns aspectos, em alguns pontos da nossa teologia pentecostal. Então vai ser um conteúdo que nós vamos produzir, provavelmente lançados ainda esse ano. E também eu vou lançar aqui, começar a lançar muito em breve também, alguns comentários sobre pensamento e filosofia à luz do cristianismo, à luz da Bíblia, da Palavra de Deus, o pensamento cristão, cosmovisão cristã. Mais do que isso, cosmovisão pentecostal. Então eu quero trazer aqui esse material muito em breve. Estou produzindo, não comecei ainda a lançar, porque eu estou produzindo meu TCC também, então está bem tumultuado, mas estou preparando os materiais e a gente vai começar a compartilhar isso, se Deus quiser, ainda neste ano, para enriquecer ainda mais a sua vida. Bem, mais uma vez eu peço, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, o seu joinha no vídeo e compartilha também. Muito bem. Lição da Palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre corpo, alma e espírito. Eu já falei aqui, vou repetir. A Bíblia aborda essa questão de uma maneira integral. O ser humano é visto pela Bíblia não como apenas corpo, ou apenas alma, ou apenas espírito. O ser humano é visto de uma maneira integral. Ele é formado por elementos, os elementos são esses que eu já mencionei, corpo, alma e espírito. Corpo é a parte material, alma e espírito a parte imaterial, divididos por uma linha muito tênue, bem verdade, mas compõe essas duas partes, material e imaterial, e a parte imaterial, alma e espírito. Então, o ser humano ele é uma composição tripla, bem verdade, desses três elementos, mas ele é um ser integral, ele não é um ser dividido, ele é um ser integral. E nós estamos abordando aqui, para fins de estudo, o corpo, primeiramente, depois nós vamos falar sobre a alma e finalizar o trimestre falando sobre o espírito. E na lição de hoje nós estamos continuando sobre essa temática, sobre o corpo, e vamos falar sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Na lição 3, nós vimos que o Senhor, ele, em razão do pecado, ele condenou a humanidade em seu juízo, na sua justiça.
E por conta disso, o corpo também passou a suportar as consequências do pecado da humanidade. Então, o corpo carrega em si doenças, envelhecimento e, por fim, a morte, como consequências da prática do pecado, como consequências da queda. Então, são consequências suportadas pelo corpo: doenças, envelhecimento e morte. Mas nós vimos também na lição de número 3 que a redenção operada por Deus através de Cristo, ela abrange não apenas o espírito, mas a totalidade do ser, o espírito, a alma e o corpo. E quando nós falamos sobre a redenção do corpo, nós podemos pensar em duas dimensões. A primeira dimensão é a que nós já vimos na lição passada, a esperança escatológica, a esperança futura, quando os mortos em Cristo ressuscitarão e receberão um corpo glorioso, glorificado. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para também receber esse corpo glorioso, esse corpo glorificado. E teremos então um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Essa é a dimensão escatológica. Isso se cumprirá no momento em que Cristo voltar para nos buscar, para nos arrebatar, para buscar a sua igreja. Então, nesse momento se cumprirá a redenção do corpo de uma maneira ampla, de uma maneira plena, total, com a glorificação desse corpo, onde o que é mortal se revestirá da imortalidade, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, como nós já falamos na lição passada. Mas eu quero trazer uma dimensão, que é a aula de hoje, a dimensão presente da redenção sobre o corpo. Uma vez que a redenção ela é completa, ela abrange não somente o novo nascimento, inclusive, né? Ele abrange não somente o espírito, mas a totalidade do ser, a totalidade da pessoa, o ser humano como um todo, ele é afetado pela redenção. A dimensão presente da redenção é ter o corpo como templo do Espírito Santo. E é por isso que Paulo traz aqui no texto áureo, né, o texto áureo traz a palavra de Paulo, melhor dizendo, de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então aqui nós temos algumas informações interessantes. Primeiro, que o nosso corpo, ele é o templo, e não somente o templo, ele é a habitação de Deus. Então, assim como no Antigo Testamento, nós vemos lá o santuário, tanto no tabernáculo como no templo, como sendo visto como a habitação de Deus no meio do seu povo, agora o Senhor habita nesse tempo presente, na nova aliança, fisicamente em nós, ou espiritualmente por nosso meio físico. Então ele habita em nós, proveniente de Deus. E não sois de vós mesmos. Isso aqui, essa frase final, derruba aquela história de meu corpo, minhas regras. Então o corpo ele pertence a Deus e é dirigido por suas regras e é para a sua glória, é para glorificar o Senhor. Aqui também nós podemos observar que quando ele diz aqui que o nosso corpo é o templo do Espírito que habita em nós, isso nos mostra que o corpo não é simplesmente matéria, algo que é simplesmente perecível, que vai se perder, que vai se acabar, que não tem importância nenhuma. Né? A filosofia grega trata o corpo como que sem importância. Não, aqui nós vemos a valorização do corpo pela presença do Espírito Santo em nós. E é por isso que nós temos aqui a verdade prática, dizendo que ter consciência de que o nosso corpo é habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. É a mordomia, como que nós administramos o nosso corpo para ser instrumento do pecado ou para glorificar a Deus. Então, existe essa escolha diante de nós, essa mordomia, essa administração acerca do nosso corpo, seja para ser um instrumento do pecado, seja também para glorificar a Deus. Agora, uma vez que nós entendemos que o nosso corpo ele foi abrangido pela redenção, e a redenção operada em nós nesta dimensão nos leva a carregar a presença de Deus na nossa vida, nós devemos ter uma consciência correta acerca do corpo e
glorificar a Deus, usar o nosso corpo como uma ferramenta, como um instrumento para glorificar a Deus. A compreensão correta disso nos levará, a viver de uma maneira correta, cuidando do nosso corpo para glorificarmos a Deus. Porque a nossa vida, ela envolve corpo, alma e espírito. A nossa adoração envolve espírito, alma e corpo. Então, todo o nosso ser, ele é envolvido, seja no pecado, seja na glorificação a Deus. Porque um elemento afeta o outro. Eu já falei isso em vídeos anteriores, você pode voltar lá e acompanhar. Um elemento afeta o outro. Portanto, se o espírito, o homem interior, lá no seu espírito, foi regenerado no momento em que ele crê no Senhor Jesus, é justificado, ele nasceu de novo, todo o seu ser, ele passa a ser também afetado por essa realidade, de tal maneira que o corpo também é envolvido na adoração e no serviço a Deus. Com isso, nós não podemos cair no erro de pensar como os coríntios, os irmãos lá da igreja de Coríntios pensaram, como os gregos pensavam, de que o corpo é mau. Nós não podemos pensar isso, de que o corpo é mau e que o que importa é a alma e o espírito, ou o que importa é o coração. Não, a visão bíblica, a visão do cristianismo a respeito do homem é considerar que quando Deus criou o homem, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, eu mencionei isso também na última aula, na lição 3, Deus olhou depois da criação toda pronta, inclusive o homem, inclusive o corpo humano, ele disse assim, Gênesis 1, 31, e viu que tudo que ele tinha criado era muito bom. Portanto, o corpo ele não é mau, ele não é essencialmente mau. É verdade que o corpo foi afetado pelo pecado, como nós já vimos na lição anterior, mas o corpo não é essencialmente mau. Agora, no mundo vindouro, na eternidade por vir, na redenção eterna que será operada no momento da volta do Senhor Jesus, nós, lá no novo céu e na nova terra, nós teremos um corpo, nós não seremos espíritos desencarnados. Eu já falei isso aqui também. Nós não seremos espíritos desencarnados, nós teremos um corpo. É claro que será esse corpo transformado, glorioso, glorificado, semelhante ao de Cristo. Então, nós devemos ter uma correta compreensão para valorizar adequadamente o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Se o corpo fosse essencialmente mau, desprezível, Jesus não teria encarnado. E, aliás, era isso que deixava os gregos um tanto quanto ensandecidos, enlouquecidos. Como que Deus assumiu um corpo humano, uma matéria que é essencialmente má? E aí a Bíblia, então, vem corrigindo essa visão, inclusive no Novo Testamento. Olhando para a leitura bíblica em classe, nós vemos aqui que o texto bíblico ele está baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E é interessante porque a palavra corpo, Paulo usa uma vez em Tessalonicenses, uma vez em Gálatas, ele usa 3 vezes em Filipenses, ele usa 13 vezes em Romanos, mas em Coríntios ele usa 56 vezes. Paulo utiliza a palavra corpo 56 vezes na sua carta aos Coríntios. Ora, isso deve ter alguma razão. Isso deve ter alguma razão. E o que é essa razão? Porque, gente, quando nós estudamos as cartas, as epístolas, eu não vou fazer aqui distinção teológica entre carta e epístola, mas quando nós estudamos as cartas, nós precisamos entender que são documentos casuísticos. São documentos que estão ligados, relacionados a uma realidade, sabe? A uma realidade local, momentânea. Paulo estava tratando de um problema local, de uma situação local. Por que ele bate tão forte contra os judaizantes na carta aos Gálatas? Porque os Gálatas estavam sendo fortemente influenciados por judaizantes. Por que ele bate tanto na questão da volta do Senhor ou da transformação daqueles que morreram em Cristo na sua carta aos Tessalonicenses? Porque
havia uma dúvida na igreja. Então ele trata desse tema na carta que ele escreve. E aos Coríntios? Bem, ele trata de diversos assuntos relacionados à igreja que estava na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade muito importante, ela ficava lá no Peloponeso, uma área da Grécia. Era uma cidade rica, uma cidade portuária, uma cidade cosmopolita. Havia ali muitos estrangeiros, pessoas que vinham de diversas partes do mundo de então para fazerem negócios naquela cidade. Era uma cidade muito pujante em sua riqueza, muito ativa. Era uma cidade que nós poderíamos dizer aí, ressalvadas logicamente as devidas proporções, uma cidade como São Paulo, uma cidade que não dorme, uma cidade muito ativa, uma cidade de gente ali trabalhando, gerando riquezas, produzindo. Então, Corinto era uma cidade muito produtiva, muito rica, muito envolvida também na idolatria. Então, ali na cidade de Corinto, havia pelo menos quatro templos importantes para os deuses Ísis e Serapis, que eram deuses egípcios, divindades egípcias. Havia na cidade de Corinto templo a Poseidon e também eu anotei aqui, a Ísis. Ísis, eu já falei, perdão. Havia ali também um templo de Poseidon e Demeter, que eram deuses gregos, além de um templo enorme, importantíssimo, para a deusa Afrodite, que era a deusa do amor, tá? A deusa da fertilidade, a deusa do amor. Por favor, eu estou falando de mitologia grega, tá? Então eu estou falando aqui deuses, mas são deuses falsos. Essa idolatria estava impregnada na cidade. E no templo de Afrodite havia prostitutas que eram prostitutas cultuais. Elas praticavam sexo e todo tipo de orgia e imoralidade como parte do culto. Então, dentro do culto pagão a Afrodite, havia prostituição, imoralidade sexual, havia todo tipo de orgia que era cometida ali dentro daquele ambiente em nome daquela divindade, para agradar aquela divindade. Paulo chega nessa cidade, está lá em Atos capítulo 18, e ele se estabelece ali com a pregação da palavra, ele se ajunta, né, se alia a Áquila e Priscila, e ali ele começa a pregar e permanece ali por 1 ano e 6 meses, pregando a palavra de Deus e estabelece ali uma igreja que se torna uma igreja importante. Era uma igreja carismática, de muitas manifestações do Espírito. Paulo fala sobre dons espirituais que os coríntios conheciam. Então, eles tinham ali uma plena vivência dessas manifestações espirituais, porém, era uma igreja imatura. Paulo deixa muito clara a imaturidade da igreja de Corinto pelo fato dele dizer lá no capítulo de número 3, se eu não estou equivocado, né? Vamos abrir aqui a Bíblia. Nós estamos estudando a palavra de Deus, nós podemos e devemos fazer menção aqui da Bíblia, texto bíblico de uma forma muito expressa. Diz assim: eu, porém, irmãos, capítulo 3, versículo 1, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, e nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. O que ele está dizendo? Eu esperava que vocês já tivessem amadurecido, crescido, e vocês não cresceram, continuam infantis, continuam crianças. Vocês são crianças na fé. Vocês não alcançaram ainda a maturidade. E por quê? Porque vocês ficam brigando. Vocês têm diversas divisões entre vocês. Vocês utilizam os dons espirituais para mostrar que vocês são mais espirituais ou têm mais autoridade, quando, na verdade, esse não é o propósito dos dons. Então, Paulo ele traz esse esclarecimento e mostra que a igreja era uma igreja problemática porque era imatura. Ela não tinha ainda amadurecido na sua fé, apesar de ter manifestações poderosas dos carismas do Espírito Santo. E qual é o grande problema dessa igreja? Ela está dentro de uma cidade que desvaloriza o corpo, onde o corpo é tratado de forma degradante, humilhante, onde as pessoas não valorizam o corpo, utilizam o corpo como instrumento do pecado, e essa igreja ela começa a ser influenciada
por essa filosofia. Além disso, como nós estamos falando de Grécia, nós estamos falando de uma filosofia grega que está impregnada numa nação. Veja, gente, não existe ninguém que não seja afetado pela cultura de seu tempo. Não existe ninguém que não seja afetado pela filosofia de seu tempo. Não existe nada que tenha sido escrito, nenhum livro escrito foi escrito sem considerar a filosofia de seu tempo. Seja em acordo com essa filosofia, seja para combater essa filosofia. A Bíblia, em diversos aspectos, ela está combatendo uma filosofia, mas ela está lidando com a filosofia de seu tempo. Então, qual era a filosofia que havia naquele tempo ali na Grécia? Platão dizia que o corpo era a prisão da alma, que o corpo era mau, que a matéria era ruim, e somente com a morte a alma, que na visão dele era eterna, inclusive era pré-existente ao corpo, seria liberta para viver a sua potencialidade. Então, na visão de Platão, que influencia a filosofia grega, o corpo é mau, a matéria é má e a alma é boa. A alma está aprisionada no corpo. E a sabedoria é conseguir libertar a alma dessa prisão, que é o corpo. Então, para Platão, os desejos, os apetites, tudo isso era envolvido ou relacionado ao corpo, enquanto que a alma se ocupava do intelecto, da razão, do conhecimento. Aristóteles, por outro lado, ele não acreditava na imortalidade da alma. Para ele era o seguinte: morreu, acabou. Então, corpo e alma, para Aristóteles, eram parte de uma mesma substância. Entretanto, a alma era superior ao corpo. O corpo era meramente um instrumento da alma. Então, numa visão aristotélica, de toda forma, o corpo também era desprezado, era subjugado à alma, era colocado em segundo plano. E essa filosofia, junto com a realidade contextual, cultural da cidade de Corinto, relacionado ao corpo e à sua desvalorização, levam a igreja para uma incompreensão, em razão da sua imaturidade, daquilo que Deus tem para o corpo. Então, o que os coríntios que se converteram, eles estão na igreja, mas eles ainda estão com uma mentalidade de antes, uma mentalidade impactada por aquela cultura e por aquela filosofia, dizendo o seguinte: o que importa é a liberdade em Cristo, e o corpo, ele é mau, ele não tem problema em pecar. Então havia um pensamento muito, pelo que a gente observa da carta aos Coríntios, de valorização daquilo que era espiritual e uma desvalorização, um segundo plano, uma degradação do material, do corpo. Agora, Paulo escreve para eles para orientar que a nova vida que eles possuíam em Cristo era era muito diferente disso que eles estavam pensando. A visão acerca do corpo precisava ser corrigida. E o que Paulo nos mostra é o seguinte: Coríntios, e para nós hoje também, a redenção, a salvação, ela não é operada apenas na vida espiritual, no seu aspecto espiritual de forma exclusiva, mas é na totalidade do ser. Portanto, todo o nosso ser deve ser consagrado a Cristo. E quando ele diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele está dizendo a sua pessoa integral, tanto o seu espírito como a alma e também o corpo, eles devem ser consagrados a Deus para glorificar a Deus, para glorificar a Cristo e porque vocês são templo do Espírito Santo. Então, Paulo, veja, e aqui é importante a gente começar a caminhar para o pensamento paulino. Paulo, ele por mais que seja helenista, por mais que ele tenha nascido fora de Jerusalém e tenha sido influenciado pela filosofia grega, ele tem uma visão semítica. A visão semítica, ela vê o corpo como um todo. Eu já falei sobre isso aqui. E é o que ele traz para os seus escritos. Ele escreve para aquelas pessoas não para fazer uma distinção de que a carne, né, o corpo é mau, o corpo, matéria. Quando ele fala sobre a carne ser má, quando ele fala sobre o corpo ou a pessoa carnal, ele está falando, na verdade, sobre a pessoa que ainda não tem a Cristo.
E aí ele está falando da sua natureza integral, sabe? Ele está falando do todo. Então, nós temos que pensar que corpo, alma e espírito, na visão de Paulo, na visão bíblica, portanto, formam uma unidade viva, um ser integral. E isso é importante porque, para os coríntios e para algumas outras pessoas, né, o que importa é o coração e não o corpo, e não aquilo que se faz com o corpo. Então, o que Paulo está corrigindo, e é o que nós vemos aqui na nossa lição, é que todo o nosso ser é propriedade de Deus. Não sois de vós mesmos. O corpo de vocês agora não é mais de vocês. É isso que ele está dizendo. Ele também pertence a Deus. Assim como o espírito, assim como a alma, o corpo também pertence a Deus. Porque a partir de agora, ele passa a ser a habitação do Espírito Santo. Paulo atribui, portanto, que o corpo ele pode estar alienado de Deus em razão da sua natureza carnal. E enquanto ele permanece assim, ele não se relaciona com Deus. Agora, o homem que é espiritual, ele se alinha com Deus, ele se abre para a graça de Deus. Então não há um antagonismo, não há uma dualidade, na visão de Paulo, entre o corpo, matéria, e o espírito do homem. O que existe, na verdade, é um antagonismo, uma dualidade entre a pessoa carnal dominada pela inclinação da carne e aquela que é dominada pela inclinação do espírito. Então, o que Paulo nos mostra é que quando ele fala de carne, ele se refere ao homem sem Cristo. Como lá em Gálatas, no capítulo 5, onde ele faz um contraponto. Vamos ver essa referência aqui, Gálatas 5. Ele traz um contraponto muito interessante entre o homem carnal, que ele fala aqui sobre as obras da carne, e aqueles que vivem no Espírito. Ele diz assim, ó, capítulo 5, versículo 16, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne, ele está falando aqui da natureza carnal, pecaminosa, e não do corpo só. Ele está falando do ser humano integral. Porque a carne, ou seja, o ser humano integral decaído, sem Deus, sem Jesus, luta contra o espírito. Espírito aqui, se você observar aí na sua Bíblia, está com letra maiúscula. E o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E aí ele descreve as obras da carne e depois descreve também o fruto do Espírito. E aí, o que ele está dizendo? Ele está mostrando o seguinte, a pessoa que é dominada pela sua natureza carnal, ela se opõe ao Espírito de Deus. Ela não se abre para o Espírito. Ela vive de maneira alienada. E aí está debaixo de uma dominação implacável do pecado, que a única coisa que ela consegue produzir são, de fato, as obras da carne. Agora, por outro lado, aquele que se abre para Deus, aquele que vive no Espírito, aquele que anda no Espírito, ele se abre para Deus e ele é capacitado pelo próprio Espírito para produzir o fruto do Espírito que glorifica a Deus. Então, o que Paulo está mostrando é que existem duas possibilidades de existência. Uma existência meramente carnal, uma existência que ignora Deus, que não se relaciona com Deus, e uma existência que é no Espírito. E estas duas, elas se opõem. E não há uma oposição dentro do ser humano, entre o corpo e o seu espírito. Então, o que Paulo está dizendo é que a pessoa carnal, ela se contenta consigo mesma, enquanto que a pessoa espiritual é a que se abre para Deus. Quem vive na carne pratica as obras da carne, mas quem vive no Espírito, o Espírito produz nele o fruto que glorifica a Deus. Então, o que Paulo está mostrando para nós é que quem está em Cristo, quem nasceu de novo, possui o Espírito Santo de Deus dentro de si. Olha o que nós lemos aqui, que o corpo é o templo do Espírito Santo e que o Espírito habita em nós. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, o padrão, o característico do cristão é possuir o Espírito Santo. É ser participante do íntimo de Deus. Quem vive na carne não pode ter o Espírito.
Quem vive na carne está sob o domínio do pecado e não tem o Espírito Santo. Agora, quem está em Cristo, quem já recebeu a Cristo, também recebe a presença gloriosa do Espírito Santo dentro de si. E aí pode declarar que Jesus Cristo é o Senhor, porque ninguém declara que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então, desde o novo nascimento, o cristão ele recebe o Espírito Santo e passa a ser a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar dentro do crente. Aonde? No todo, no ser humano integral. E isso tem que ser refletido na totalidade do ser. Isso tem que ser refletido em todas as áreas de nosso viver. Porque agora nós somos o templo do Espírito Santo. Isso exige de nós santidade, consagração. Isso exige de nós uma separação em relação ao mundo e ao pecado. Porque é na nossa vida, é por meio de nós que Cristo habita na terra pelo seu Espírito Santo. Então, é a partir de nós, é por meio de nós que ele está habitando agora na terra. Portanto, como templo individual, nós glorificamos a Deus, mas por termos o Espírito Santo, nós somos membros do corpo de Cristo, nós fazemos parte de uma comunidade muito maior. E isso nos leva a ter uma correta compreensão acerca do nosso corpo, que nós, como um todo, somos templo do Espírito Santo. Agora, é verdade que lá em Corinto havia, pelo que nos parece, uma corrente que era muito espiritual, né? Uma corrente espiritualista, uma corrente que enfatiza esse dualismo e que não valoriza o corpo. Ela desprezava o corpo. Se por um lado eles supervalorizavam as manifestações do Espírito, por outro lado eles desprezavam o corpo. E Paulo, ele está corrigindo essa visão para que se tenha uma visão integral, pertencer a Deus por inteiro. Esse é o ponto. Pertencer a Deus por inteiro. Não dá para misturar, como faziam os coríntios, as manifestações do Espírito com as obras da carne, porque essas duas coisas elas não devem andar juntas. Devem andar junto o quê? As manifestações do Espírito com uma correta visão de entrega total a Deus, com a produção do fruto do Espírito. Nós devemos vivenciar as manifestações do Espírito e produzir o fruto do Espírito. Portanto, para fechar aqui, nós devemos ponderar que a nossa liberdade em Cristo não é uma libertinagem. A nossa liberdade em Cristo não é uma licença para pecar. A nossa liberdade em Cristo é uma autorização, uma autoridade, um empoderamento espiritual para viver uma vida que glorifica a Deus. De maneira que edifique a nós mesmos, não faça ninguém tropeçar e nem traga escândalo para a igreja de Deus. Com relação ao vestuário, que está aí na nossa lição, em relação ao nosso vestuário, eu não vou entrar aqui no mérito de costumes. Cada igreja tem o seu costume, cada comunidade tem o seu costume. O que a Bíblia estabelece como padrão? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Ele traz as balizas, ele traz 3 balizas para o crente se vestir. Decência, modéstia e bom senso. Decência, modéstia e bom senso. É isso que a Bíblia estabelece a respeito da nossa vestimenta, a respeito do nosso vestuário. Como que o crente deve se vestir? Com decência, com modéstia e com bom senso. Ponto. Agora, essas questões, né, cada um vai definir dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja. Tem igreja aqui, né, Assembleia de Deus, por exemplo, mais tradicional, mais antiga. As irmãs não podem usar calça, só podem usar saia. Os homens não podem usar bermuda. Questão de costume, é costume local, isso não é doutrina. Qual é a doutrina bíblica a respeito da vestimenta, do vestuário? Decência, modéstia e bom senso. Ponto. Ok? Aí, para a gente fechar, ponto 1 aqui, ó. O corpo do crente pertence a Deus e deve ser santificado como templo onde o Espírito Santo habita. Amém?
Então, nós temos que entender que a entrega tem que ser total. Ponto 2. O corpo como tabernáculo é o portador da presença. Quando nós olhamos para o tabernáculo e fazemos essa analogia, já que nós temos essa oportunidade aqui na lição, eu listei aqui 9 características do tabernáculo que podem ser vistas na nossa vida do corpo, o corpo como tabernáculo. Isso nos remete a esses aspectos. Vamos lá. Primeiro, morada de Deus. Então, o tabernáculo era a referência da presença de Deus no meio de Israel. Ele é chamado de a tenda do encontro, né, em algumas traduções, e o tabernáculo era a referência, era o sinal da habitação de Deus no meio do seu povo. Era o local da habitação de Deus. Veja, Deus ele é transcendente e imanente. Ele é transcendente, ele não se confunde com a sua criação, mas ele é imanente, ele gosta de se relacionar com a criação. Ele é transcendente e imanente. Ele não se confunde com a criação, ele é distinto, ele é maior do que a criação, mas ele se relaciona com a sua criação. Ele se relaciona com o homem. E ele busca esse relacionamento com o homem, inclusive ao ofertar o próprio Filho para nos salvar e nos reconciliar consigo mesmo. Nós vemos isso na obra, portanto, da redenção. E aqui nós observamos que Deus ele tem prazer em se relacionar. E ele se relaciona de uma forma tão íntima conosco que ele nos deu o seu próprio Espírito para habitar em nós, de tal maneira que lá no mais profundo, no mais íntimo do nosso ser, o Senhor, ele habita. E ele habita na totalidade da nossa pessoa, em todo o nosso ser. Então, ele se relaciona conosco, inclusive de forma muito íntima, porque ele habita em nós. Então, como tabernáculo, nós somos morada de Deus. Segunda observação, temporário. Hebreus capítulo 9 nos diz que o tabernáculo, ele era um tabernáculo terrestre e era figura daquilo que era perfeito e eterno. O corpo atual, ele também é uma figura temporária, transitória, daquilo que será o corpo eterno no momento da nossa glorificação. Então, o corpo atual é a figura do eterno, porque esse corpo se desfará. Esse corpo deixará de existir. E nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo, glorioso, glorificado. Olha o que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Aqui ele fala sobre vestidos ou nus, ele está falando sobre estar em vida, vestido, ou nu, já morto, né? Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, ou seja, por morrer, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Então aqui nós vemos que o tabernáculo ele é transitório. Paulo fala, portanto, do nosso desejo de ter o corpo glorificado, que será na nossa redenção eterna, quando Cristo nos arrebatar para estar para sempre com Ele. Então o tabernáculo é morada de Deus, o tabernáculo é temporário. O tabernáculo era composto por morte. Tinha peles de animais mortos, tinha tábuas de árvores mortas. Então, fala de uma mortificação para fazer ali a morada de Deus. E aqui nós devemos ter em vista que a nossa natureza carnal, ela também precisa ser morta, ser mortificada, para que nós possamos dizer, como Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 2 e no versículo de número 20. Ele diz assim, olha, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E esse viver agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele está dizendo, eu já estou morto com Cristo, eu já estou crucificado com Cristo. O nosso tabernáculo também deve ser feito de morte. Que morte? A morte da nossa carne para viver a vida de Cristo em nós. Quarto aspecto do tabernáculo, ele era cheio de luz. A luz dentro do tabernáculo era contínua, porque havia um candelabro cuja luz ficava acesa ininterruptamente, mas havia ali também a luz da presença de Deus. Portanto, nós devemos, como tabernáculo, também ser cheios de luz. Que luz é essa? Olha, João escreve a sua carta dizendo que se andarmos na luz, primeiro ele diz que Deus é luz, né? E nele não há treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Portanto, nós devemos andar na luz. Efésios capítulo 5, Paulo traz um despertamento para aquela igreja, chamando aquelas pessoas para não comungarem com as obras das trevas, pelo contrário, para se levantar e despertar até dos mortos, porque Cristo iluminará, alumiará, Cristo esclarecerá, fará brilhar a luz sobre nós, de tal maneira que as nossas obras sejam da luz. Outra luz que deve haver na nossa vida, palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Portanto, a palavra de Deus, ela é uma luz que deve estar brilhando dentro do nosso viver. Portanto, todo o nosso ser deve ser cheio de luz, assim como era o tabernáculo. A quinta característica do tabernáculo é que tinha pele por fora e ouro por dentro. Se você olhar a construção do tabernáculo em Êxodo, capítulo de número 25, a descrição que é feita lá no capítulo 26, ele diz assim, ó, faça também de peles de carneiro tingidas de vermelho uma cobertura para a tenda e outra cobertura de peles finas. Só que lá no versículo 29, ele diz assim, revista de ouro as tábuas e faça de ouro as suas argolas. Veja, por fora a tenda era feita de pele, mas por dentro ela era toda revestida de tábuas. E essas tábuas eram todas elas revestidas de ouro. Então, o que isso nos mostra? Pele por fora, ouro por dentro. O que nos distingue, o que evidencia, não devem ser a nossa aparência e as nossas qualidades externas e exteriores. Um belo corpo, né? Uma bela apresentação, um belo rosto, um bom vestuário. O que nos distingue deve ser exatamente aquilo que está por dentro. A beleza interior, conforme Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo de número 3, Pedro fala que a beleza ela não deve ser em razão daquilo que é exterior, mas que não seja, né, pelas joias de ouro, pelos vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Pele por fora, ouro por dentro. Em 2 Coríntios capítulo 4, nós temos Paulo falando também sobre tesouros em vasos de barro, para que a excelência não seja do vaso, mas daquilo que está ali dentro. Então, a nossa qualificação, ela não deve ser exterior. Alguém pode até olhar e menosprezar, não dar muito valor, mas aquilo que está dentro é que é a excelência do poder que provém de Deus e não de nós. Então, olhando para alguém, para alguém pode pensar assim, é atribulado, mas por dentro não é angustiado. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Ele está fazendo esse contraponto entre aquilo que é exterior e entre aquilo que é interior. Perseguidos, mas não abandonados. Derrubados, mas não destruídos. Levando no corpo o morrer de Jesus, mas dentro do corpo a vida dele manifesta em nós. Então, essa deve ser a nossa característica, assim como lá no tabernáculo também. Outra característica do tabernáculo, a sexta, então a primeira,
morada de Deus. Segundo, temporário. Terceiro, composto de morte. Quarto, cheio de luz. Quinto, pele por fora, ouro por dentro. Sexto, conforme o modelo. Êxodo, capítulo 25, versículo 9, ele diz assim, ó, segundo tudo que eu mostrar a você, como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Então, nós devemos seguir o modelo. E que modelo? É Cristo. O nosso modelo é Cristo. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Então, ele é o padrão. Moisés viu o tabernáculo de Deus. Moisés viu o tabernáculo celeste. E conforme o que ele viu, ele construiu. Ele trouxe as orientações, as medidas, as características, conforme Deus mostrou. E qual é o nosso modelo que Deus mostrou? Deus nos mostrou o seu modelo, que é Jesus Cristo. Ele trouxe esse modelo do céu, encarnado como ser humano, como homem, e ele apresentou-nos o modelo para que nós possamos viver e agir de acordo com o modelo que Deus nos deu. Então, nós devemos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a Bíblia nos mostra. Sétima característica, foi santificado. Quando Moisés terminou de construir toda aquela obra, ele consagrou o tabernáculo. Ele santificou o tabernáculo. Primeiramente, ele aspergiu sangue e também aspergiu o óleo da unção. E olha o que Hebreus, capítulo 9, nos diz no versículo de número 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Portanto, nós que agora estamos em Cristo e somos o tabernáculo de Deus, fomos purificados pela aspersão do sangue. Mas não só isso, nós também fomos limpos pela palavra, conforme o Senhor Jesus já disse, né, para os discípulos, vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. E nós temos ainda em Efésios, no capítulo 5, no versículo 26, que diz assim, olha, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então nós estamos purificados pelo sangue e também purificados pela palavra, mas nós estamos também ungidos e consagrados ao Senhor por meio do seu Espírito Santo. Em João, capítulo 14, capítulo 15, o Senhor Jesus nos fala que ele nos daria o Espírito Santo, o qual estaria não apenas habitando conosco, mas em nós. E em João, 1 João, capítulo 2, versículo 27, diz que nós temos a unção do Santo, a unção do Espírito, que permanece em nós e nos ensina todas as coisas. Então nós estamos ungidos pelo Espírito Santo. Oitava característica do tabernáculo que nós vemos em nós, portador da presença. Sabe, a presença de Deus se manifestava, e isso aqui está até colocado na lição, se manifestava lá no tabernáculo e era de uma maneira plena, integral, total. O tabernáculo inteiro se enchia com a presença. Sabe, e isso nos mostra, o comentarista ele faz aqui uma analogia de que o pátio, que era o espaço aberto, se refere ao corpo. O lugar santíssimo, que é o espaço interno único, mas dividido entre lugar santo e santo dos santos, por um fino véu, como a alma e o espírito. Mas quando a presença de Deus enchia o tabernáculo, não enchia só o espírito, não enchia só, ou melhor dizendo, o lugar santo dos santos, não enchia só o lugar santo, ou seja, não enchia só o ponto interior da tenda, mas enchia a totalidade, inclusive o pátio. O que isso nos mostra? É que nós, como tabernáculo de Deus, somos a habitação e o Senhor nos enche, não só no homem interior, mas também no corpo. O nosso ser como um todo. E isso é muito presente na pentecostalidade. Sabe, no movimento pentecostal, todo o nosso ser adora o Senhor. Nós falamos em línguas, nós glorificamos a Deus, nós nos emocionamos. As emoções fazem parte da vida espiritual pentecostal. As emoções, elas são participantes da adoração.
E nós não só envolvemos o espírito, falando em línguas, não só temos as emoções que fazem parte da alma, mas o nosso corpo participa da adoração, porque nós levantamos a mão, nós aplaudimos, nós, vibramos. Isso é o envolvimento de todo o nosso corpo na experiência pentecostal. Corpo, alma e espírito. Todo o nosso ser participa da adoração a Deus. Então nós fomos totalmente cheios da presença do Senhor. O espírito, a alma e o corpo participam da adoração a Deus. E para finalizar, guiado pelo espírito. Conforme a nuvem se movia, o tabernáculo se movia ou parava. Então era completamente guiado pela nuvem, completamente guiado pelo Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz que o Espírito, ele guia a todos os que são filhos de Deus. Eu quero fechar esse ponto 2 com mais algumas observações sobre o tabernáculo. E quais observações são essas? O tabernáculo requer, primeiro, sumo sacerdote. O tabernáculo tinha um sumo sacerdote. E porque somos o tabernáculo de Deus, precisamos então pensar que é necessário um sumo sacerdote. E quem é o sumo sacerdote? Ora, o sumo sacerdote da nova aliança, você já sabe a resposta, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós observarmos aqui em Hebreus, nós vemos que o Senhor Jesus é apresentado como o sumo sacerdote dessa nova aliança. Ele é o mediador da nova aliança, superior a Moisés, superior a todo aquele sistema do Antigo Testamento, mas ele é apresentado como o sumo sacerdote dessa nova aliança. Ele fala aqui em Hebreus, por exemplo, que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, um sumo sacerdote que conheceu a nossa realidade, que pode se compadecer de nós. E nós temos, portanto, esse grande sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o sumo sacerdote ele precisa apresentar sacrifício, precisa apresentar sangue, precisa apresentar holocausto. Então, ele apresenta aqui o sacrifício de sangue, que o Senhor Jesus, ele mesmo apresentou. Capítulo 9, versículo 6, ele diz assim, ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, ele está falando sobre o tabernáculo, tá? E aí ele está fazendo uma comparação, uma analogia. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo. Versículo 11. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Oh, aleluia! Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Portanto, nós temos um sumo sacerdote que ofereceu o seu sangue para nos purificar, para nos lavar, para nos redimir, para operar em nós uma redenção eterna e perfeita. Além disso, o sumo sacerdote tinha sacerdotes auxiliares que atuavam nos serviços do templo, do tabernáculo. Eu já li aqui no versículo 7 e no versículo 6, melhor dizendo, no versículo 6 diz que os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo, ou seja, na primeira parte, para oferecer ali os serviços sagrados. Quais eram os serviços que eles faziam? Eles sacrificavam. Opa, caiu aqui o fone. Eles sacrificavam, faziam os sacrifícios de gratidão, sacrifícios de louvor, sacrifícios de ações de graças. Eles ofereciam também o sacrifício do incenso, né? Eles queimavam incenso lá dentro
do tabernáculo, e eles também faziam ali a troca dos pães da proposição e a iluminação do tabernáculo, a reposição do óleo do castiçal, do candelabro. Então, o serviço no tabernáculo era contínuo. E quem é hoje que opera esses serviços, que atua nesses serviços? Pedro diz o seguinte: vós sois geração eleita, nação santa, povo adquirido, mas ele fala algo muito especial. Vocês são sacerdócio real. Ele está dizendo que nós somos sacerdotes. Em Apocalipse capítulo 5, no versículo 10, diz que Deus em Cristo, Cristo, ele nos fez reis e sacerdotes. A reforma protestante, que daqui a pouquinho, dia 31 de outubro, vai completar mais um aniversário, resgatou essa ideia bíblica neotestamentária do sacerdócio universal, de que todos os crentes são sacerdotes. Veja, Jesus é o sumo sacerdote, ele já ofertou um sacrifício perfeito diante de Deus, que foi aceito e é eterno, providenciando uma eterna redenção, mas ele nos constituiu sacerdotes dentro desse reino, sacerdotes reais. Ou seja, ele nos constituiu um reino sacerdotal e nós oferecemos diante do Senhor os nossos sacrifícios. E quais são esses sacrifícios? Olha, o escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte, primeiramente, capítulo 10, versículo 19, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Olha aqui, uma parte do nosso serviço. Nós podemos entrar no santuário e nos aproximar de Deus, oferecer ao Senhor a nossa adoração, oferecer ao Senhor o nosso corpo lavado com água pura, a consciência purificada, guardando a confissão da nossa esperança. Em capítulo 13, versículo 15 do mesmo Hebreus, diz assim, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Portanto, ele está falando de louvor dos nossos lábios. Paulo também escreve aos Romanos no capítulo 12, dizendo para apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que é para apresentar o nosso ser como um todo. Ele está falando de uma vida... não existe compartimentação. Sabe? Não tem como compartimentar a vida espiritual. Perdão, gente, me perdoe. Não existe como compartimentar a vida espiritual. A vida espiritual, ela é como um todo. E ele está dizendo, a entrega de vocês tem que ser integral. Apresentar o vosso corpo a Deus é apresentar todo o seu ser, toda a sua pessoa, de maneira voluntária, prática, contínua, fiel, constante. Sabe? Apresentar uma entrega total da sua vida a Deus. É a entrega total da vida, apresentar o vosso corpo. Então, entrega da vida é sacrifício, sacrifício dos lábios, boas ações. E fechando aqui, para não alongar mais ainda, em Apocalipse capítulo 5, ele diz que, no versículo 8, que os anciãos, os seres viventes, melhor dizendo, os 24 anciãos, se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, nós sacrificamos
também com as nossas orações. Também faz parte do nosso sacrifício a Deus, do nosso sacerdócio. E para fechar, diz o seguinte: no tabernáculo não podia faltar fogo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Na nossa vida não pode faltar o fogo do Espírito Santo. O fogo tem que arder em nós, porque na nova aliança nós somos o tabernáculo, nós somos o altar e nós somos o sacrifício. E o fogo do Espírito tem que arder para queimar esse sacrifício e para que suba como cheiro suave e agradável a Deus. Fechando aqui o último ponto, esse ponto 2 diz ainda aqui, no ponto 2, assim como o tabernáculo abrigava a presença de Deus, o corpo do crente é uma habitação viva e guiada pelo Espírito Santo. Nós precisamos nos permitir ser guiados pelo Espírito Santo. Não existe vida cristã se não for guiada pelo Espírito Santo. E nós não podemos cair no erro de viver um secularismo, dizendo o seguinte: não, na minha vida espiritual, ok, eu sou guiado pelo Espírito Santo, mas nas outras decisões da minha vida, Deus não se mete. Não, 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 não. Isso é coisa de secularismo. Não, Deus ele está interessado em você como um todo. Ele quer participar da tua vida e das tuas decisões como um todo, de forma integral, tá certo? Fechando esse ponto aqui, Eric Liddell diz o seguinte: se você não for guiado por Deus, você será guiado por uma outra coisa ou alguém. Então, se você não for guiado por Deus, você será guiado por uma outra coisa ou alguém. Fechando a responsabilidade com o corpo, é o último tópico aqui, o cuidando do templo do Espírito. Primeiro, fugir da prostituição. A igreja de Corinto tinha conhecimento que seus membros praticavam a prostituição. Tinha até um caso lá de uma pessoa que se relacionava com a própria madrasta e eles não disciplinavam. Disciplina não mata crente, disciplina faz parte da vida cristã. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, diz que aqueles que são disciplinados pelo Senhor são corrigidos para serem feitos participantes da sua natureza. Então, disciplina com amor faz parte. Às vezes existem umas disciplinas que elas não são praticadas com amor. Isso aí isso é muito típico, inclusive da Assembleia de Deus. Costuma-se matar na unha a pessoa e depois orar para que aquela pessoa volte. Matou e aí depois ora para aquela pessoa voltar. Veja, não é assim. Disciplina não é isso, mas a aula hoje não fala sobre disciplina. Então, a gente tem que ter esse conhecimento de que naquela igreja havia uma tolerância muito forte a uma vida desregrada. Porque para eles o que importava eram as manifestações do Espírito e não o pecado que se fazia no corpo. Mas os pecados sexuais, a orientação da Bíblia, de uma maneira geral, é fugir da prostituição. É meter o pé, é correr, é fugir para longe de onde está aquele tipo de coisa. E agora, pecado sexual não é só a prática do ato em si, porque Jesus diz que aquele que olhar para uma mulher pensando, tendo pensamentos impuros, já cometeu adultério com ela. Então, a coisa é um pouco mais apertada, né? E aí, a verdade é que todo tipo de prostituição, todo tipo de imoralidade, todo tipo de pecado sexual traz consequências graves, incalculáveis, não só para a pessoa que pratica, como angústia, culpa, dor. Tudo isso fica dentro daquela pessoa que cometeu esse tipo de pecado, mas afeta as pessoas que estão em volta. Isso é uma grande realidade. Então, assim, a gente precisa ter uma vigilância redobrada, tá, sabe? Porque Paulo escreve aos próprios Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, deixa eu verificar aqui, ele diz assim o seguinte, 11 não, 12, por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Que nem sempre quem pensa que está em pé, né? Para começo de conversa. E, segundo, todas as pessoas estão sujeitas a cair. Todas as pessoas estão sujeitas à queda. E Paulo continua dizendo o seguinte,
não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Porque se a tentação fosse do diabo, esse tipo de tentação aqui não fosse humana, ou seja, relacionada aos próprios desejos, a pessoa ficaria indesculpável. A pessoa ficaria, na verdade, desculpável. Não, cometeu porque foi caiu porque foi uma tentação sobre-humana. Então ele está dizendo o seguinte: não veio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, ou seja, relacionada aos seus próprios desejos. Contudo, Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. O livramento é sobrenatural. Por mais que a tentação seja humana, o livramento é sobrenatural. Então, nós temos aí que redobrar a nossa vigilância e continuar confiando em Deus, porque é de Deus que vem o nosso socorro. Não existe idade, não existe cargo, não existe riqueza ou pobreza que faça uma pessoa ser mais ou menos tentada, porque cada um é tentado e atraído, seduzido, quando é atraído pelas próprias concupiscências. E aí, então, cai e acaba gerando o pecado. Portanto, é preciso redobrar a vigilância a tudo que se refere à prostituição, a fugir desse tipo de coisa, inclusive fugir da pornografia. E o mais interessante, quando a gente pensa aqui sobre pornografia, é que tem uma pesquisa que diz que 75% dos homens e 40% das mulheres consomem algum tipo de pornografia. E veja, ele está falando aqui, essa pesquisa é entre crentes, entre cristãos. Entre cristãos, 75% dos homens e 40% das mulheres admitem que consomem algum tipo de pornografia. E o problema da pornografia é que ela gera vício, porque ela provoca uma descarga de dopamina no corpo que gera o prazer e a necessidade do vício. Por quê? Está aqui. Quando ocorre a descarga de dopamina, ela sobe. Mas assim que alcança o orgasmo e acaba aquilo ali, a dopamina ela cai e vai para baixo de onde estava inicialmente. Então gera uma necessidade de mais dopamina, ou seja, mais pornografia. É a mesma coisa que acontece com a droga, acontece com os vícios de uma maneira geral, inclusive com a pornografia. Daí causar tanta distorção na sexualidade. E aí a importância de a gente estar cada vez mais vigilante em relação a isso. Para fechar, disciplinas espirituais e corporais. Disciplinas espirituais são aqueles exercícios de piedade que Paulo fala para Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Ele diz que o exercício em piedade ele é proveitoso em tudo. O exercício físico é proveitoso em parte, tem alguma utilidade, mas o exercício espiritual, a disciplina espiritual, ela é proveitosa em tudo. Então, o que ele está falando aqui em disciplinas espirituais? Oração, jejum, leitura bíblica, e tudo isso é feito com o corpo. Envolve o corpo, precisa do corpo. Então a gente jejua para mortificar, para subjugar, para colocar ali, como diz Paulo, esmurrar o corpo. Então mostrar para o corpo que quem manda é o Espírito Santo de Deus, que nós estamos buscando a nossa natureza espiritual e não a carnal, que nós estamos nos afastando dos prazeres, não só dos prazeres ilícitos, porque comer é um prazer lícito. Então nós estamos nos afastando não só dos prazeres ilícitos, mas nós estamos nos afastando dos prazeres lícitos para desfrutar de uma maior plenitude com Deus. O jejum desobstrui os canais de comunicação com o Senhor, sabe? Oração, jejum, leitura bíblica são meios de graça, meios por onde flui a graça de Deus na vida do crente. Então, é preciso ter uma constante disciplina espiritual, praticar esses exercícios de piedade, orar, jejuar, sabe? Ler a Bíblia. Tudo isso conduz à operação da graça no nosso viver. E fechando aí, disciplinas corporais. Sabe, é um contrassenso cuidar do espírito e não cuidar do corpo. Cuidar da vida espiritual e não cuidar do corpo como templo do Espírito Santo. É um contrassenso ter o templo do Espírito Santo, o corpo como templo do Espírito Santo, e não cuidar da saúde, não cuidar da alimentação, não praticar atividade física. É preciso ter uma coisa e outra. Sabe, crente come muito.
Quando se vai falar de festa, por exemplo, de buffet, né? Buffet, se pergunta logo, é para crente? Porque crente come muito, crente não bebe, mas come muito. Então, a gente precisa ter aí uma certa ponderação em relação a isso, ter sabedoria para lidar com o nosso corpo de uma maneira total, de uma maneira integral, de forma a glorificar a Deus, tendo um tempo de descanso, tempo de lazer, boa alimentação, sabe? Praticando atividades físicas, indo ao médico, fazendo check-up, cuidando da própria saúde, porque senão, no fim das contas, você não vai honrar o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Eu quero fechar com uma frase do Robert McCheyne, que foi um avivalista escocês, e ele morreu aos 29 anos. E no leito de morte ele diz o seguinte, é uma frase que ele diz: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e agora não posso levar a mensagem. As pessoas dizem, eu morreria por minha família. Então, meu irmão, viva por sua família. Decida viver por sua família. Sabe? Decida tomar novas atitudes, fazer novas escolhas para que você possa viver por sua família. Se alimente melhor, faça uma caminhada, faça uma atividade física, sabe? Invista em musculação, porque musculação é um depósito para a saúde muscular no futuro, para te dar mobilidade, para te dar, sabe, mais firmeza no caminhar quando chegar a velhice. Então, cuide da sua vida. Viva bem. E aí, eu fecho o tópico dizendo o seguinte, que é o que está aqui na sinopse 3. Cuidar do corpo com santidade, disciplina espiritual e equilíbrio físico é essencial para honrar a presença do Espírito Santo em nós. Sempre pergunte-se, essa atitude honra o corpo? Isso glorifica a Deus? Como eu posso cuidar melhor do meu corpo como expressão de santidade e gratidão a Deus? Faça essas perguntas e você vai certamente modificar determinadas atitudes da tua vida, seja em relação a pecados praticados com o corpo, seja nos cuidados que devem ser praticados em relação ao seu corpo físico, seja também as disciplinas espirituais praticadas com o corpo. Viva para glorificar a Deus, porque você é templo do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Agradeço demais a sua participação nesse vídeo, que você seja cada vez mais abençoado pelo Senhor, que você tenha um esclarecimento da parte de Deus, que o Senhor venha trazer a iluminação espiritual e te esclarecer em todas as coisas, que você tenha uma aula abençoada nesse próximo domingo, que você seja fortalecido pelo Senhor e que Deus te encha de autoridade, poder e unção para ensinar a palavra de Deus com autoridade e com o poder do Espírito Santo. Que a tua casa, que a tua família sejam abençoadas. E eu peço para você, mais uma vez, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, o seu joinha nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais vidas sejam abençoadas também pela palavra de Deus. Fica com Deus, um grande abraço e um beijo no seu coração.